nos anos 70, né, no final dos anos 70. Então, eu já tive experiência no início mesmo da minha vida profissional com isso. Depois eu fui trabalhar no Arquivo Nacional, a partir dos anos 80, né, estive lá até 84. E depois, nos anos 90, eu comecei a trabalhar na Unesp, no campus de Assis, e passei a trabalhar cada vez mais sistematicamente com o Centro de Memória da Unesp, o CEDEM, que é um centro que abriga os grandes arquivos das esquerdas brasileiras. Eu trabalhei lá até 2012. Então, estive sempre muito envolvida com os arquivos das organizações políticas, enfim, né? E, em 2007, quando eu já era coordenadora do Centro de Memória da Unesp, eu fiquei até 2012, então só tem 8 anos que eu não mexo diretamente com o assunto. Aconteceu houve uma notícia bombástica, né, que foi o seguinte: um jornalista, um grande jornalista investigativo, Lucas Figueiredo, ele publicou um artigo no Correio Brasiliense, em abril de 2007. Ele teve contato com um livro que chamava-se Orville, que é livro ao contrário, né? Ele teve em contato com esse livro, que tem o subtítulo de Terrorismo Nunca Mais, parodiando o Brasil Nunca Mais, né? Um livro que era a resposta ao Brasil Nunca Mais, eu vou falar depois deles. Ele publica esse artigo e ele diz que teve acesso ao livro e que neste livro o relato feito pelos militares, né, mostrava, dava conta de 23 presos políticos que tinham sido mortos, o que, pelo livro, mostrava que os militares tinham informações sobre os desaparecidos. Até então ninguém sabia de nada, né? Ele começa a mostrar que eles tinham informações e tinham, provavelmente, documentos que davam conta disso. E no Brasil, se procurava desesperadamente por mortos, desaparecidos e perseguidos políticos. Essa notícia, ela gerou uma série de respostas imediatas. A Câmara, que já trabalhava nesse sentido, montou uma comissão de mortos perseguidos políticos e desaparecidos, fez uma audiência pública. E, por uma série de razões, eu acabei sendo chamada e falando, né? Eu li o livro, O Terrorismo Nunca Mais, tem praticamente 1000 páginas, li esse livro e fui falar sobre ele, porque até então ninguém tinha tido acesso, né? A Câmara recebeu um exemplar do Lucas Figueiredo, passou para as pessoas que iam comentar nessa audiência pública, e eu recebi esse volume. Então, foi assim que eu tive contato. Para fazer a análise que eu pretendo, né, então, o título da palestra é Nunca Mais, porque os 2 livros têm essa expressão, né? Então, a palestra Nunca Mais, Narrativas e Manejo de Fontes Documentais, o que eu quero mostrar? Esses 2 livros constroem uma narrativa sobre as lutas políticas no Brasil. Eu quero conectar essa exposição com o grande tema da Semana Nacional de Arquivos, que é o empoderando a sociedade do conhecimento. E, claro, analisando de que maneira se relaciona a cultura histórica e a democracia nesses 2 trabalhos. Antes de fazer essa análise, de mostrar por que eu retomo agora, como muitas pessoas não são da área de história, tem muita gente jovem que, às vezes, pela sua área de interesse ou pelos cursos que fazem, não tiveram contato diretamente com isso. Então, eu vou fazer uma breve exposição do que são esses 2 livros. O primeiro livro, Brasil Nunca Mais, ele foi um livro denúncia. Ele foi coordenado, esse trabalho, né, de pesquisa e de reunião de documentos, ele foi coordenado
pela Arquidiocese de São Paulo, né, na pessoa de Dom Evaristo Arnes. Foi publicado em 1985 pela editora Vozes, e teve início em 1979. Então, ele foi um trabalho que levou 6 anos a ser produzido. Ele começa com um projeto que não é um livro. Na verdade, o projeto era o seguinte: as pessoas queriam provar e denunciar, né, para o mundo uma coisa que era negada, né, é que existia tortura no Brasil. Então, o livro, ele mostra, através de documentos oficiais, dos inquéritos policiais militares, né, que existia tortura no Brasil, considerando todos os depoimentos das pessoas que enfrentaram esses inquéritos. Mas ele era um projeto que pretendia obter, junto ao Superior Tribunal Militar, informações e evidências de que havia violação dos direitos humanos praticadas por agentes do aparelho repressivo durante a ditadura. Então, eles não queriam que os documentos se perdessem, né? Eles queriam, de alguma maneira, e tinham uma atenção especial para esses depoimentos que tinham sido prestados por militantes, enfim, pessoas que estavam presas, e eles, nos depoimentos, né, eles falavam das práticas de violência, e tudo isso era registrado. Então, eles não queriam que esses documentos se perdessem. E eles, então, usaram uma estratégia que era a seguinte: os advogados dos presos políticos, eles podiam requerer documentos, e tinham 24 horas para fazer o que é chamado de custódia dos autos, né? Tinham que entregar depois de 24 horas. Eles fizeram, então, um projeto de levar os documentos, copiar, né, tirar o xerox desses documentos, e mandavam para São Paulo. Eles estavam em Brasília. Esse trabalho foi financiado pelo Conselho Mundial das Igrejas, não só a Igreja Católica, né? Muitas igrejas no Brasil, Dom Evaristo e o reverendo Jaime Wright, né? Mais o Frei Beto ficaram envolvidos nesse trabalho, e aí nós tivemos Sobral Pinto, o escritório dele envolvido nisso, e Raimundo Moreira, e uma série de outros advogados que faziam esse trabalho de retirada dos documentos. Com o tempo, eles ficaram com medo dos arquivos serem descobertos, eles começaram a fazer um trabalho de microfilme e enviar para o exterior. Então, durante 6 anos, foi feito esse trabalho sigiloso, e eles conseguiram reproduzir 707 processos judiciais. 1 milhão de cópias em papel e cerca de 540 rolos de microfilme. Mas aí, eles produziram, na verdade, a primeira característica do Brasil Nunca Mais, do projeto, né, foi reunir documentos, reunir provas e botar o bloco na rua, quer dizer, divulgar esse material. E, claro, né, mostrar que existia tortura no Brasil, né, durante a ditadura militar. Mas o Dom Paulo, ele achou que devia fazer um livro, devia resumir tudo isso. E assim foi pensado o livro, né, o Paulo Tarso Vanucci coordenou os trabalhos, e o Frei Beto e o Ricardo Couto fizeram o trabalho, né. Hoje em dia, essa documentação toda reunida está na Unicamp, né, os arquivos em papel. No projeto de microfilmagem dos documentos latino-americanos, né, nos Estados Unidos, e no Conselho Mundial das Igrejas. Então, toda essa documentação hoje é preservada nesses 3 lugares, né, nas 3 instituições. Essa é a história, mais ou menos, do Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais, então, conta a história, né, de como as lutas políticas nos anos 60 começaram a ser investigadas, enfim, cada vez mais
reprimidas a ponto, né, de nós termos um absoluto estado de exceção, né, e demonstram, então, todas as violências contra os direitos humanos. Esse trabalho foi publicado em 1985 e teve, claro, um grande impacto, não só no Brasil, como no mundo. Por quê? O que foi usado para provar, para fazer a denúncia? Os documentos oficiais dos militares, né? Eram os inquéritos policiais de militares. Então, é uma prova incontestável, né? Esses documentos não foram produzidos pelas organizações e partidos políticos, e eles foram produzidos pelo Estado, pelo aparelho repressivo, né? O livro Orville, Terrorismo Nunca Mais, ele começa a ser feito em 86, logo depois da publicação do Brasil Nunca Mais, pela editora Vozes, e ele é feito, evidentemente, como resposta às acusações desse livro, né? Ele foi preparado durante 2 anos, foi escrito de 86 a 88, pelo Exército. Essas 1000 páginas não são de documentos, elas são de comentários, relatos, é uma história das lutas da esquerda brasileira, especialmente do Partido Comunista. Então ele começa em 22 e vai até a luta armada. E a justificativa, né, de tudo que tinha acontecido. Então, são 1000 páginas de relatos, né? Existe um índice onomástico que ocupa uma porcentagem pequena, talvez 50 páginas, né? Que é muito cuidadoso, depois eu vou falar dele. Ele foi escrito por ordem do ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, e, segundo consta, 30 oficiais do Centro de Informações do Exército, que era o Serviço Secreto do Exército, trabalharam em sigilo no projeto Orville. E esse trabalho, né, esse livro, viu, não foi publicado, não é? A primeira versão desse trabalho, ela tem 18 exemplares que foram distribuídos. Várias pessoas comentam que o presidente Sarney não deixou esse livro ser divulgado. E não houve, aparentemente, uma luta muito grande para que isso acontecesse. Então, você percebe, o livro, o Terrorismo Nunca Mais, ele é elaborado com o objetivo de responder ao Brasil Nunca Mais, que teve, assim, em 2009, ele estava na 41ª edição, e ele não é divulgado, ele não é publicado, ele é distribuído para algumas pessoas reservadamente. E aí a gente se pergunta, né, quer dizer, essa história que é construída, ela não é publicada, não é divulgada, ela é feita para quem? Essa é a grande pergunta que nós temos a fazer, né? E, na época, eu fiz um estudo dos 2 livros, e que eu gostaria até de dizer que é válido, e que seria o primeiro aspecto a abordar nessa palestra, é o seguinte, na verdade, os 2 livros constituem 2 narrativas, que usam e manejam as fontes para construir a narrativa de uma maneira inteiramente diferente. O Brasil Nunca Mais maneja as fontes. Ele apresenta, né, tudo que ele diz, está dizendo, inquérito, número tal, enfim, ele tem todos os fundamentos e constrói a narrativa da violação dos direitos humanos, né, sobre pessoas que pensavam de uma maneira diferente. O livro Orville, ele não apresenta documentos. O que ele apresenta, se a gente vai dizer, bom, não tem nenhuma fonte, eles vão falando e não dizem, mais ou menos isso.
Eles usam muitos jornais, né, notícias, saem jornais, no jornal tal, saiu notícias de quando estava atravessando a rua, e aí foi preso, aconteceu não sei o quê, enfim, coisas de domínio público. E documentos que eram apreendidos, né, com os presos. Então, era o estatuto do partido tal, era o programa de ação, né, cópias da Internacional Comunista, enfim, coisas desse tipo. O resto dos relatos são relatos. Fulano, então, contou que, quando ele foi preso, ele encontrou fulano de tal, que era do outro partido, e disse que a mãe, né? Então, contou como, da onde? Então, o livro, ele é um relato, né, dos comunistas, até que o Partido Comunista se esgota, ele gera uma série de partidos clandestinos, e alguns deles significando a luta armada. Então, ele meio que faz uma história também desses partidos. Ao final do livro, existe um índice onomástico, que apresenta, são mais ou menos 300 nomes. Você tem o nome que a pessoa é mais conhecida, aí ele manda ver no nome certo, você vai lá no nome certo, e esse nome correto é seguido do codinome, que é seguido de todos os partidos aos quais essa pessoa se ligou, obedece a uma certa ordem cronológica na entrada dos partidos, aí as organizações clandestinas e, finalmente, as páginas, por ordem sequencial, do livro onde o nome dessa pessoa aparece. Quando você olha para esse índice onomástico, que foi feito por um militar, né, brigadeiro militar Sérgio Augusto, deixa eu falar o nome dele, ele é feito por uma pessoa que, para você fazer um índice desse tipo, é impossível, quer dizer, qualquer arquivista sabe disso, qualquer historiador sabe disso, que você faça sem ter um arquivo gigante de prontuários de pessoas investigadas, presas, mortas, enfim. Se você não tiver um imenso arquivo de prontuários, você não constrói, você não faz aquele livro. Eles alegaram que havia 30 pessoas que tinham sido destacadas para, nesses 2 anos, trabalharem na coleta de dados. Eles explicam que esse trabalho ele foi feito percorrendo todo o país, e nos mais diferentes estados e regiões, os documentos estavam completamente dispersos. Isso significou uma reunião exaustiva de documentos para chegar no livro como o ápice da reunião dessas informações. Nunca me pareceu possível esse tipo de reunião de documentos esparsos a ponto de gerar o relato que foi feito e este índice onomástico, né, que dá conta da história de pelo menos 300 pessoas. Foi essa análise que eu apresentei quando eu fui chamada nessa audiência pública da Câmara dos Deputados. Eu falei sobre isso, quer dizer, as pessoas estavam muito preocupadas em saber o que diziam sobre elas, e as pessoas que tinham desaparecido no Araguaia, porque isso era um grande mistério, ninguém sabia nada, as Forças Armadas diziam que não tinha informação alguma, né, desse fato. E o acesso a esse livro deixava as pessoas muito inquietas para saberem onde estavam os desaparecidos, quem tinha matado fulano, beltrano, cicrano, né? E uma preocupação menor com aquilo que eu tinha apresentado, que era assim, olha, os arquivos existem, né? E até aquele momento eram negados, né? As Forças Armadas negavam que possuíam aqueles arquivos. É uma bobagem, na verdade, mas enfim. Eu fiz essa apresentação, quando terminei, as pessoas estavam desesperadas para terem cópias do livro, né? Muita gente copiou. E
Enfim, as coisas andaram, né? Desse momento em diante, nós tivemos várias coisas que aconteceram. Um documento que é muito importante, as pessoas que se interessam pelo tema precisam conhecer, é um relatório, né, que foi produzido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. O Lucas Figueiredo, quando fez a denúncia, ele mandou uma cópia do livro para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e ela cria uma comissão com 4 procuradores que vão ler o livro e fazer um relatório. O relatório se chamou Relatório sobre o Livro Negro do Terrorismo no Brasil. A preocupação maior era apurar as responsabilidades relacionadas à violação dos direitos humanos, né, e garantir o direito indisponível das famílias dos participantes da guerrilha do Araguaia, né, de obter dados que permitissem a localização do paradeiro dos entes mortos. Mas também este relatório pretendia, claro, tomar uma série de providências, como realmente tomou. É um relatório curto, né, ele tem mais ou menos 35 páginas, faz uma análise sucinta, perfeita, assim, precisa do que é o livro, e aí encaminha as grandes questões que existiam na época. Quer dizer, onde que estão essas pessoas? O que aconteceu com a guerrilha do Araguaia? Não é? Quem são os responsáveis pelas mortes? O que aconteceu com cada um? Então, a coisa meio que fluiu por esse lado. E aí a gente sabe que houve a formação da Comissão da Verdade, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, enfim, o projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, né, que foi muito importante, porque aí os arquivos das Forças Armadas começam a gradativamente liberar alguns conjuntos documentais a reconhecer que eles existiam, né? Então, na época, foi essa análise que eu fiz. E o que a gente vê aí, né? Quer dizer, como você tem 2 tipos de fonte ou não fonte, no caso dos... Quer dizer, você tem a fonte, mas ela é negada, né? No caso do livro Terrorismo Nunca Mais. Então, você tem, de um lado, um livro que evidencia as fontes e maneja de uma maneira, de uma forma, a elaborar uma narrativa sobre as lutas políticas no Brasil, pela democracia, pelos trabalhadores, por uma igualdade, justiça social, enfim, que a gente já sabe. De outro lado, você tem um livro que nega a existência de fontes, rapidamente usa algumas fontes de domínio público, né, portanto, ele oculta as fontes. E aí é que está a problematização que eu faço, quer dizer, essas 2 narrativas, elas empoderam a sociedade. Quando eu fui trabalhar com essa questão, eu, durante muitos anos, trabalhei com memória social e preservação do patrimônio cultural, trabalho até hoje. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Pollack, Michel Pollack. Ele trabalhou muito a questão das populações em situação limite, né, e trabalhou com sobreviventes do Holocausto, das guerras mundiais, sempre populações em situação limite. E uma das coisas, um dos conceitos que ele lança é o conceito de enquadramento da memória. Né? O que é que ele diz? Ele diz que você tem segmentos sociais, comunidades, grandes grupos, partidos, enfim, seja lá o que for, que tem uma narrativa sobre a sua própria história, né? E é essa narrativa que dá coesão social, que constrói memória, né? Em determinados momentos acontecem coisas que comprometem essa narrativa, né? Crises, escândalos, sei lá, né? A gente pode imaginar o que for. E o que acontece? Usando o velho conceito de Gramsci, ele diz que essas comunidades, esses segmentos, esses partidos, essas entidades, enfim, seja lá o que for, essa sociedade,
Na hora que existe um comprometimento da coesão de argumentos, do ideário, enfim, da estrutura dessa narrativa, ela produz os seus próprios, vamos dizer, historiadores, que corrigem a narrativa, incorporam aquilo que atrapalhou, né, que, vamos dizer, desandou a narrativa, ela não funciona mais, eles incorporam isso, reenquadram no conjunto de ideias e de argumentos, né, que dão sentido à narrativa, fazem, portanto, um reenquadramento da memória e uma correção da narrativa, né? E o que aconteceu? Quer dizer, hoje eu começo a perceber o seguinte, em função do que está acontecendo nos nossos dias, eu percebo que este livro, Terrorismo Nunca Mais, quando ele recebe o golpe, né, do Brasil Nunca Mais, que denuncia a tortura, e mostra com documentos produzidos pelos próprios militares a violação dos direitos humanos pelos militares, todo o ideário, toda a narrativa, não é, dessa força, das Forças Armadas como protetoras e salvadoras da sociedade brasileira, entra em crise. E eu vejo hoje que este livro, ele tem um sentido, ele não vem a público, ele não vai fazer cabeça de ninguém, vamos dizer, em termos de, a curto prazo, um grande número de pessoas entrar em contato com uma nova narrativa, né? Eles corrigem, o fato é que é o seguinte, o livro Terrorismo Nunca Mais produz uma nova narrativa, ele se defende das acusações do Brasil Nunca Mais, se defende e se justifica. E essa narrativa, ela vai sendo pouco a pouco, eles vão formando opinião, entendeu? E ela vai sendo conhecida dentro do Exército, por outras pessoas que endossam o período da ditadura militar, que participaram, inclusive, civil-militar, na verdade, né? Estou usando o termo errado. E se você olhar bem, essa narrativa, ela chega até hoje. Quer dizer, num determinado momento, eu acho que a partir do impeachment da presidenta Dilma, isso fica claro, essa narrativa ela começa a emergir de novo. E eu achei interessante porque essa narrativa ela empodera parte da sociedade, né? Ela não empodera toda a sociedade, como é a pretensão do Brasil Nunca Mais, né? De oferecer todas as provas, todos os documentos e mostrar toda a complexidade. A narrativa do Terrorismo Nunca Mais é uma narrativa muito mais simples, fácil de entender e confortável de acreditar, talvez, né, para quem não queira pensar muito, não sei. O fato é que eu entrei em contato com um professor que enfim, atua na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele trabalha com crítica literária, é o professor João César de Castro Rocha. Por incrível que pareça, há uma série de pessoas voltando para esse tema, né? Eu descobri isso quando eu mesma voltei. E ele faz uma análise, né, desse livro, e ele mostra que o Orville, o Terrorismo Nunca Mais, apresenta todas as diretrizes da guerra cultural desencadeada pelo governo Bolsonaro. E essa guerra cultural, o que ela é, na verdade? Né? Ela apresenta um grupo que quer revelar, vamos dizer, a verdade e provar coisas, e um grupo que quer ocultar as informações. Então, na verdade, eu percebo que nós temos uma
tradição de ocultamento de informações na nossa cultura política e nas práticas políticas dos grupos que ascendem ao poder no Brasil. Não é? Quer dizer, nós vamos perceber que, bom, primeiro, se você olhar, né, você tem 400 anos de escravidão, uma sociedade que tem, em determinados momentos, 70% de escravos, né, em alguns estados, e isso vai até o final do século XIX, né? Você tem o quê? Homens livres? Sim, homens livres pobres, não é, que trabalham nos interstícios da sociedade escravista, e aí você tem uma elite política que não tem ninguém para quem ela possa prestar contas. Para quê? Prestar contas a quem? Aos escravos, aos homens livres pobres? Não existe essa prática de dar satisfação às pessoas, né? Você tem o golpe da República, né? Quer dizer, nós temos no século XX 2 períodos de ditadura, Getúlio e a ditadura civil-militar, e, vamos dizer, a nossa experiência no século XX com tempos democráticos é muito pequena. E você percebe que, nesses períodos, evidentemente, e aí nós temos estudos, né, que mostram isso, o próprio Lucas Figueiredo, né, o Lucas Figueiredo, ele tem 3 livros muito importantes nesse sentido. Eu gostaria até de mencionar os títulos para os interessados, né? Ele tem um livro que se chama Ministério do Silêncio, que é a história do Serviço Secreto Brasileiro de Washington Luiz a Lula, que esclarece demais isso. O livro Olho por Olho, e ele trabalha com os livros secretos da ditadura, foi editado pela Record também, primeiro, em 2009, o Ministério do Silêncio em 2005. E, finalmente, um livro que eu gostaria de citar, e que é importantíssimo, que se chama Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação de Documentos da Ditadura. Ele faz com profundidade o que eu estou tentando apontar do ponto de vista da ocultação, né? E o que eu vejo é que isso é efetivamente uma tradição, né? A ocultação de informações é uma tradição que chega até hoje. Então, nós estamos vivendo tempos, né, em que a nossa grande questão nos últimos 5 dias é o Ministério da Saúde, que, né, a Stefano, em princípio, que muitos megafatos e oculta informações à população, aos médicos, aos juristas, ao STF, enfim, não importa, não é? Então, na verdade, essa narrativa que foi reconstruída, né, com o livro Terrorismo Nunca Mais, como viu, ela estava por aí, como uma memória subterrânea. E toda narrativa é o princípio da memória, não é? Quando você corrige, você consegue, se não tornar essa memória predominante, ela é subterrânea, mas ela tem um poder de a qualquer momento emergir, né? Então, na verdade, essa narrativa estava aí, essa memória estava aí. Houve uma série de bombardeios sobre essa narrativa da esquerda, né? E que é emblemática, e vamos dizer assim, ela é resumida nesse livro, Brasil Nunca Mais. Ela foi bombardeada com escândalos, mensalão, enfim, Lava Jato, que a gente sabe, e ela, na minha opinião, não foi reconstruída. Portanto, não houve um reenquadramento da memória. Na medida em que não há, o grupo, o segmento, as pessoas, as ideologias perdem a coesão, né? E aí essa memória subterrânea emerge. E emerge, quer dizer, não há nada de novo, né? É como se houvesse uma continuidade, não é? E essas pessoas que estavam
pensando tudo isso nas sombras, estão se articulando, né, numa zona de penumbra, às vezes até de escuridão, e de repente isso emerge. Então, fechando, né, a minha exposição, eu vejo que nos dois livros, né, há uma diferença fundamental. O Brasil nunca mais pretende, tem a intenção de empoderar, do ponto de vista de gerar conhecimento, né, e de divulgá-lo para o país, para a sociedade, para o mundo, enquanto que esse livro não é? Ele trabalha na mentalidade e naquele jogo de corpo a corpo, assim, usando uma linguagem de futebol. Nós temos uma disputa de narrativas, né, que é esta guerra cultural, que foi deflagrada, quer dizer, qual que é o princípio hoje? Se você olhar os documentos da época, você vê que as pessoas estão falando exatamente o que elas falam hoje, né? E esse professor da UERJ, ele tem razão quando ele diz que lá estão as diretrizes da guerra cultural do governo Bolsonaro. Estão mesmo, né? E essa guerra é interessante porque hoje o bicho-papão, o grande inimigo, o comunista, ele não tem que ser combatido por conta das suas... porque ele pegou em armas, porque ele é perigoso. A guerra dele não se faz mais pelas armas, ela se faz pela cultura, e por isso a cultura tem que ser destruída. E é o que efetivamente nós temos visto acontecer. Então, nós vivemos uma época em que você tem o negacionismo de documentos, de provas, de fatos, né? A gente tem uma negação do fato, isso é aliado às fake news, enfim, tudo que a gente sabe, eu não vou repetir, porque todos vocês que estão aqui estão cansados de saber sobre isso. Eu finalizo com uma pergunta às pessoas que atuam na área dos arquivos, sejam historiadores, arquivistas, a gente sabe que essas áreas são cada vez mais interdisciplinares, né? Trabalhamos juntos, ainda bem, mas eu pergunto se nós, que vivemos o dia a dia dos registros dos fatos, né? Que nós estamos do lado das provas, sejam elas provas no sentido jurídico ou simplesmente no sentido informativo. Nós estamos nos unindo, como estão se unindo os médicos, os juristas, os jornalistas, até a grande mídia, nós estamos trabalhando nesse sentido. Como é que no dia a dia nós podemos mudar essa realidade? Será que o nosso trabalho é um trabalho técnico, asséptico? Porque há muita gente que acredita que o trabalho técnico ele é neutro, e não é verdade. Nós trabalhamos no mundo da informação. Nessa história de que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um arquivista, um bibliotecário, um técnico qualquer, não é verdade. Né? Somos nós que trabalhamos lidando com documentos e disponibilizando dados e informações que podem gerar conhecimentos mais variados. Nós estamos no século XXI, alterações profundas nos hábitos, costumes, tecnologias, tudo. Eu estou aqui fazendo uma mesa, né, na minha casa, né, sendo assistida por não sei quantas pessoas, né? O mundo é muito diferente. As nossas tradições de trabalho precisam ser revistas. Se eu não posso participar de um grande movimento, o que fazer no dia a dia? Como politizar o meu trabalho? E tampar o sol com a peneira e dizer que ele não é político, né? A gente não consegue mais, né? A gente sabe. Nós estamos lidando com as fontes de informação. A informação não anda pelos corredores, né? As pessoas tiram essas informações de algum lugar,
dos arquivos, dos jornais, dos livros, dos objetos, ou das pessoas, daquilo que elas se lembram, dos documentos humanos, mas a informação é construída, ela não é pronta, as pessoas constroem, né? A memória se faz, se desfaz e se refaz, né? Ela está em permanente construção. E qual o papel que nós desempenhamos nesse mundo hoje, de negação de fatos e numa história de ocultamento de informações? Ou, fazendo a pergunta final, por que vocês acham que o Brasil, até os anos 80 do século XX, teve os seus arquivos completamente abandonados? Não existe maneira mais eficiente de ocultar informações do que deixar os arquivos se acabarem pela chuva, pela inundação, pela poeira, pelos roedores, pelas brocas, carunchos, ou simplesmente porque não está organizado, porque não se paga gente para trabalhar, não se acondiciona direito, nunca tem dinheiro, né, para isso. Por que isso aconteceu? Se os arquivos surgiram, os arquivos modernos, com o Estado de Direito. Os arquivos nacionais criados pela Revolução Francesa são símbolo do Estado de Direito. Por que no Brasil e nos países do terceiro mundo eles são desse jeito? Porque informação desorganizada é informação perdida, ninguém acha. Então não precisa fazer nada, proibir que as pessoas acessem, dizer que é reservado, secreto, ultra secreto, confidencial, não precisa nada disso. Deixa como está. Ninguém acha nada. Ninguém acessa nada. E é isso. Essa, na minha opinião, é uma das formas mais características da ocultação de informações. E ela pega toda a história do Brasil. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Célia. Desculpa, eu passei demais do horário, né? Não, está ótimo. Estamos todos atentos e foi muito proveitosa e instrutiva a sua fala, como sempre, né? Eu gostaria, então, de sugerir aquelas pessoas que quiserem fazer algum comentário ou dirigir alguma pergunta à professora Célia, que fossem fazendo a inscrição aqui pelo chat. A Ana Elisa vai, então, reunindo as inscrições e nós iniciamos o debate. Nós temos aqui uma inscrição do Dirceu Casagrande, é isso mesmo, Dirceu? Então, acho que nós podemos iniciar com o Dirceu, a Célia vai respondendo, enquanto isso as outras pessoas vão se inscrevendo e nós damos início ao debate. Dirceu, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Professora Célia, parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta vai justamente ao encontro dessas últimas informações que a senhora nos deu, né, a respeito do abandono dos arquivos no Brasil e das dificuldades que nós temos de constituir núcleos, de centros e efetivamente mantê-los, né? Eu gostaria de saber se existe hoje no Brasil organizações, mesmo dentro das universidades, estruturando um trabalho para criar as condições necessárias para a estruturação dos arquivos, para o desenvolvimento dos centros de pesquisa, ou mesmo dos laboratórios, né? Eu digo isso por dois motivos. O primeiro é essa preocupação evidente de que a informação seja destruída e se perca. E o segundo é porque, no âmbito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu trabalho há algum tempo, há pouco tempo, na verdade, eu estou apresentando um projeto para a constituição de um arquivo, de um laboratório de pesquisa em história local e regional, a partir do Departamento de Ciências Humanas e Sociais do Campus Cornélio Procópio.
e seria muito interessante se eu pudesse, já desde o início, articular esse trabalho com essas instituições, com essas organizações, que eu particularmente ainda não conheço, a não ser o CEDAP, né? Já mantive aí um contato prévio, meu orientador da Unesp, o professor André Figueiredo Rodrigues, já se comprometeu comigo de me apresentar às pessoas no CEDAP, o professor Paulo, inclusive, para que me ajudem nesse sentido, né, e na Universidade Estadual de Londrina, com o professor Zé Miguel. Mas, enfim, seria muito importante se nós pudéssemos conhecer se essas instituições, organizações existem, se existem núcleos que possam proporcionar para nós, né, pesquisadores, a oportunidade de articulação, de um trabalho conjunto, de orientações e de cursos, né, além desses que a gente já tem uma certa proximidade. Obrigado. Bem, eu quero dizer para você o seguinte, desde os anos 80 do século passado, nós tivemos um avanço muito grande na área da arquivística, da arquivologia, no Brasil, né? Quer dizer, desde a primeira metade do século XX, Estados Unidos já tinha feito a sua grande reforma administrativa e arquivística também, criou, enfim, todo o aparato necessário para que os arquivos públicos, né, que são a maioria, né, você tem ainda pelo menos 80% da documentação produzida no mundo é produzida pelos arquivos públicos e não pelos arquivos privados, né? Mas, de qualquer forma, nós avançamos muito, né? A Associação dos Arquivistas sempre foi muito atuante no Brasil, tivemos depois as associações regionais, os cursos de arquivologia, que você deve conhecer, não só de graduação, mas muitos cursos de especialização. A USP, durante anos, fez um curso de especialização em arquivos, né? Nós temos, por outro lado, uma lei de arquivos importantíssima, né, que existe desde o governo Fernando Henrique Cardoso, temos uma lei de informação também, não é por falta, vamos dizer, de legislação que nós padecemos do ocultamento de informações. Não é por falta de instrumentos legais, de profissionais competentes, né? Acho que temos uma falta de cursos de pós-graduação, podiam ser mais numerosos. Também temos a falta do meio de campo, que são os cursos técnicos, que poderiam liberar os arquivistas para essas mediações necessárias, né? Porque não adianta, o arquivo, ele tem um tipo de documento e um tipo de informação que é muito, vamos dizer, a informação bruta. Você pega os documentos sobre a escravidão no Arquivo Nacional, pega só a legislação da lei do tráfico, a lei Eusébio de Queiroz até a lei Áurea. Como é que você reúne esses documentos? Aí você vai ter o conjunto das leis, os projetos de lei, os discursos do Joaquim Nabuco, as várias versões, a correspondência. Se você for olhar, você tem milhões de documentos que estão lá organizadinhos, as séries documentais estão lá, e o cidadão comum faz o quê? Nada. Aliás, nem o cidadão comum, às vezes até o estudante não consegue processar aquilo. E o arquivista, como é que fica no meio disso? Porque a resposta, o arquivista que eu digo, todo mundo que trabalha na área, né? A resposta que as pessoas costumavam dizer é que não, isso fica para o pesquisador. Como fica para o pesquisador acadêmico? Que está gerando conhecimento de ponta? Eu estou falando de outra coisa, estou falando de conhecimento público. A gente tem que falar para essas pessoas, ou agir para essas pessoas. Então, hoje a gente tem instrumentos, por exemplo, o Estado de São Paulo é um estado avançado em matéria de gestão documental, você tem tabelas de temporalidade, você tem praticamente prontos os grandes caminhos para se implantar sistemas de arquivo. Quer dizer, não é por falta. O que falta? Primeiro, vontade política. Falta dinheiro? Falta. Mas se você olhar o custo desse tipo de trabalho,
Ele é uma gorjeta perto dos projetos que são financiados em outras áreas, eles são muito baratos, entendeu? Então, eu acho que o que nós temos mesmo é uma falta de vontade política e um não interesse em que essa área avance, entendeu? Mais ou menos assim, acho que não é interesse de ninguém que no Brasil possa acontecer o que a gente está careca de ver em filmes estrangeiros, né? Em filmes sobre os Estados Unidos, por exemplo. Acontece um problema, você desconfia de alguém, você vai lá na biblioteca da cidade, consulta, está cheio de microfilme, você olha, vai no período que você quer ver, descobre que teve um crime, aí você vai para o arquivo, né? Quer dizer, você tem em qualquer cidade todas as informações que você precisa, né? Por quê? Porque houve um investimento no universo institucional que guarda essas fontes de informação. Era de interesse, né? A sociedade democrática tem interesse em ter acesso às informações que lhe dizem respeito. No caso de países do terceiro mundo, que geralmente passaram pela experiência colonial, essa vontade política não existe, né? E essa tradição de violação e de ocultamento de informações continua. Então, eu acho que nós temos, sim, associações importantes de profissionais, nós temos grandes centros de memória, nós temos grandes exemplos de sistemas de arquivos públicos, estaduais, municipais, temos escolas muito importantes no campo da arquivística, do patrimônio cultural, né? Mesmo que não seja na faculdade de arquivologia, mas a gente tem nas escolas de comunicações, os cursos de história. Então, nós temos uma produção intelectual boa para ajudar você, né, e outros profissionais a fazer o que você está querendo fazer. Eu acho que elas existem, e se você quiser depois a gente pode conversar, e você, colocando mais especificamente o seu trabalho, é possível te orientar, assim, pontualmente, né, onde você poderia buscar recursos bem específicos daquilo que você está querendo, entendeu? Mas eu acho que o nosso mal realmente não é a falta de pessoal, de produção intelectual, de soluções, de literatura, de experiências, entendeu? O nosso problema é um problema político mesmo. Não sei se ficou satisfeito. Você quer saber mais alguma coisa? Eu fiquei sim, professor, agradeço imensamente sua colaboração e vou encher muito o saco aí do professor Paulo, de vocês, né? A senhora agora não está mais na Unesp, né, infelizmente, mas vou encher muito o saco. Vou encher muito... Tá, okay. Muito obrigado. Imagina, um prazer. Prazer é meu. Dirceu, você será sempre bem-vindo. Pode Obrigado, Paulo. procurar o SEDAP, que nós estamos iniciando aí uma nova fase. Muito obrigado. Nós temos aqui no chat uma observação do professor Carlos Eduardo, curso de letras. Não sei se o professor Carlos quer se manifestar, professor. Sumiu? Acho que ele não está nesse momento aí. Oi. Professor Carlos? Bom dia. Bom dia a todos. Parabenizar a organização do evento, a professora Célia, pela apresentação. Na verdade, o comentário que se faz, que eu gostaria de fazer a respeito da palestra, é assim, ela serve para esclarecer alguns problemas que nós enfrentamos, principalmente quando vamos lidar com materiais no campo da literatura, né? Com esse material que é assim esquecido, como você mesmo falou no final da apresentação, né? Deixado de lado, e uma das coisas importantes é o propósito pelo qual se deixa de lado, né? A gente tem sentido, por exemplo, que para responder
a questão central do nosso projeto, que é quais são os fundamentos da escrita que nos permitem entender o início da literatura no Brasil. Esse tipo de material a gente tem uma dificuldade incrível para achar. E quando acha, é super restrito, por causa... Alguns alegam problema com relação à raridade, ao estado de conservação do material, mas, em geral, nem isso você consegue. Quando outros tipos de textos são colocados, assim, às vezes à disposição com maior clareza, são mais disponíveis, né? Então, o que a gente tem sentido é que essas questões que você colocou com relação à política, à ditadura, com essa obra que você comentou aí, são questões que se repetem em outros campos, em outros momentos, por causa de, talvez, questões paralelas, mas que nos ajudam muito a tentar, pelo menos, compreender que caminho, que medidas adotar para chegar a alguma resposta, né? Quer que eu responda? Por favor, eu gostaria que você comentasse uma pergunta. Eu tive um problema com o meu celular, eu perdi um pedacinho. Qual que é seu nome? O Carlos Eduardo. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu cada vez estou mais convencida do seguinte: nós temos que conhecer a sociedade brasileira bem para poder atuar. Eu vou pegar uma revista aqui um instantinho. Eu estava lendo um artigo de uma socióloga. Ela se chama Esther Solano. Ela fez um trabalho interessante de análise de ideias de determinados segmentos sociais. E ela fala o seguinte, que, vamos dizer, quando você quer mostrar um determinado tipo de complexidade, ela está falando do fascismo. As pessoas sabem o que é fascismo, elas chegam e falam, abaixo o fascismo, eu não quero fascismo. A maioria das pessoas, hoje, né, ela está sem emprego, com fome, sem renda, porque não existe uma renda mínima. Essas pessoas, elas não conseguem parar para entender esse discurso é fascista ou não, entendeu? Elas não... É uma complexidade de ideias que, neste momento, não é o idioma falado pelas pessoas, entendeu? Não é o idioma. Oi? Então, o que acontece? Ela diz assim, vou ler para você. A palavra fascismo, ela é cara a algumas pessoas. Eu sou uma defensora incansável do termo. Sempre chamei o processo atual que o Brasil atravessa de fascistização. Mas nossa guerra está perdida se quisermos convencer a base popular desiludida com o governo de que Bolsonaro é ruim porque ele é fascista. Desculpem, mas se eu estivesse com medo do desemprego e da fome, eu não estaria nem aí para essa questão. Claro que isso é uma opinião, a gente pode divergir, mas ela toca num ponto fundamental, que é o seguinte: com quem eu falo? Eu, durante muito tempo, trabalhei, até que um dia eu percebi que as coisas que eu fazia, eu estava falando para os meus pares. Eu não estava falando para outras pessoas. Entendeu? Eu estava numa empresa organizando arquivo e o meu chefe iria para a Austrália dali uma semana e ele ia pedir um monte de documentos e eu ia dizer o quê para ele? Sente, aqui está o meu inventário. Ele não sabe nem mexer com aquilo e nem tem tempo. Você entendeu? Isso uma pessoa de concurso superior, em princípio bem informada. Quer dizer, para quem eu falo? Para quem eu trabalho? Então, se eu não conheço
o meu universo não é nem o universo de usuário, porque o universo de usuário, ele não é uma amostra correta e bem feita da sociedade onde eu estou inserido. O usuário é um privilegiado, ele sabe ler, escrever, não é analfabeto funcional, ele articula documentos entre si para produzir um certo tipo de informação, de conhecimento. Então, eu acho que se nós não conhecemos um pouco mais de profundidade a sociedade brasileira e os segmentos sociais para os quais eu deveria trabalhar, eu não trabalho para eles. Com quem eu deveria conversar, e eu não converso com eles, né? Para quem eu deveria desenvolver algum tipo de instrumento de acesso, que eu nem sei do que se trata, mas eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Essa não é a nossa realidade de trabalho, entendeu? Então, eu acho que hoje é muito importante que a gente faça um investimento num estudo, né, sobre as novas demandas do século XXI. Né? Estamos entrando na terceira década do século XXI. Sim, eu concordo com você, mas quando eu coloco essa questão que está em discussão, é porque também nós corremos o risco de chegar ao meio do século XXI sem que nós tenhamos até leitores daqui a pouco. Sim. Então, a questão saber literatura, saber de onde vem, para que serve, eu acho que ela é fundamental nesse sentido. E o grande problema, na verdade, que nós vemos é essa... não é um acesso negado, mas é um acesso extremamente dificultado a que você discuta as questões de fundo que levam a essa preguiça, essa incapacidade de leitura que está posta nesse momento. É que as pessoas não têm tempo, né? Porque acorda às 3 da manhã para pegar condução, trabalha o dia inteiro, chega às 10 da noite, vai comer depois de 15 horas sem se alimentar, e vai ter um sono horrível, barriga cheia, enfim, e vai acordar de novo às 4 da manhã, ler o quê, né? Eu entendo perfeitamente. Então, eu acho assim, se você não entende, por exemplo, o tipo de educação que as pessoas têm, como é que você pode fazer bem o seu trabalho se você não sabe como é isso? Entendeu? Eu acho que nós temos hoje que nos armar de uma série de conhecimentos para poder empoderar a sociedade do conhecimento, porque no terceiro mundo eu não estou vendo sociedade do conhecimento nenhuma, a não ser, evidentemente, alguns segmentos da sociedade que têm acesso, né, estudo, acesso à informação, uma condição social que lhe permita, né, desenvolver esse tipo de trabalho, que somos nós, na verdade, né, uns mais, outros menos, mas estamos na categoria de privilegiados, a maioria não é assim. Essa aqui é a verdade, certo? Espero que eu não vou ter muitos sinais de fumaça, né? Eu vi Rosa escrevendo alguma coisa aqui. Muito obrigado, Célia. Pergunta. De nada, bem. Olha, Célia, obrigado pelo seu Carlos Eduardo. Nós temos uma pergunta aqui da Gabriela, na sequência a professora Rosa e também a Vanessa. Então, Gabriela... Vocês me ouvem? Porque o meu microfone está um pouco ruim. Eu estou ouvindo você. Perfeito. Indo de encontro a essa pergunta do professor Cadu, eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação ao papel do professor da rede municipal, da rede estadual, nessa preservação e nessa... Como eu posso me explicar? O papel do professor para fazer a aproximação com o arquivo. Como que pode se dar essa aproximação entre a comunidade externa e o trabalho desenvolvido nas universidades e nos arquivos aqui do nosso país? Olha, você atua em que área, em que cidade? Eu sou da Unesp de Assis. Tá, você é aluna da Unesp?
Isso, é eu sou graduanda em História. Sim, então, é claro que essa sua pergunta, ela poderia, né, ser respondida ao longo de 2, 3, 4 horas. Ela é super ampla, né? Então, eu acho que o trabalho que você faz junto às escolas, no que diz respeito ao patrimônio, depende da faixa etária, né, depende do nível né, de ensino que você está trabalhando, você está trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes, jovens do ensino médio, eles variam muito. Mas uma coisa que eu acho que não varia eu acho que você tem que começar pela relação das pessoas. De um lado, com a memória, e de outro, com acesso ao conhecimento, entendeu? É um pouco o princípio do construtivismo, eu acho, que é você tentar trabalhar com o universo das pessoas. O que a sua avó conta, o que seu pai faz, como é que é a história da sua família, sua mãe veio de onde, não é? Quer dizer, ela, a partir da realidade dela, da família, da escola, né? Tem história dessa escola? Quanto tempo essa escola já existe? Né? Tem fotografia de turmas anteriores? Cadê? Onde é que está? No arquivo? De repente, essa escola precisa de uma intervenção, por exemplo, no seu arquivo, né? E ela não tem gente para fazer isso. Eu conheço, tive uma experiência com alunos da USP, da Faculdade de Educação, né? Eles tinham um projeto junto a escolas, inclusive um projeto era só com as escolas técnicas, mas os outros eram projetos em que alunos, né, de pedagogia atuavam nas escolas, criando pequenos centros de memória, montando exposições sobre a própria escola, de tal maneira que professores, o diretor, o secretário, que tem lá o arquivo, né, eles acabavam se envolvendo num trabalho de organização das informações daquela escola. E aí acabavam montando, por exemplo, um acervo museológico, então, de objetos antigos, sei lá, eu lembro, né, quando eu era aluna, e olha que eu, né, já tem muito tempo, mas uns quadros, assim, de descrição que estavam guardados ali no arquivo, que de repente tinham sido material didático e pedagógico para as crianças aprenderem a fazer composição, redação, descrição, aquelas diferenças, né? Então, eu acho que com a própria realidade da escola, você tem condições de atuar. As crianças menores podem ouvir histórias dos avós, né? Podem trazer fotografias de casa. Enfim, eu acho que é uma coisa... Se começa da própria realidade que as pessoas vivem, elas entendem rapidamente, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se te dei alguma ideia nova ou não. Está respondida? Tá sim, professora. O SEDAP, no ano passado, desenvolveu um projeto, talvez, eu acredito que a Carol esteja presente aqui nessa chamada, se ela se sentir confortável, pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente fez uma aproximação com a comunidade externa, alunos de terceiro, quarto e quintos anos, e foi muito legal, foi muito bacana. A gente fez um resgate da memória da cidade de Assis, e por ser da área, né, eu já sabia mais ou menos o que você responderia nesse sentido, mas eu acho também interessante estimular o pensamento crítico em relação a pessoas que não são da área e estão presentes nessa chamada. Eu já sou do quarto ano e atualmente eu estou em um projeto de extensão no SEDAP, então eu tenho contato bastante próximo com esse discurso, mas é interessante realmente estimular esse olhar, esse pensamento a pessoas que não estão. Eu tenho visto aqui na chamada também alguns amigos que são do segundo ano de história, do primeiro. Então, muito obrigada por responder. E parabéns pela palestra, viu? Foi muito bom. Estou muito grata de ter participado. Obrigada. Eu queria fazer só uma correção aqui, Cadu, eu não reconheci você. Você me desculpe, você estava com esse fone na orelha e a iluminação não me deixou reconhecer você, Cadu, me desculpa, viu?
Eu sei quem é você, conheço você, e perguntei o seu nome, mas foi por efeito da tecnologia que me confundiu, tá bom? Está me ouvindo? Oi, Célia, estou sim, fica tranquilo. A gente põe esses aparelhos na cabeça e fica meio estranho mesmo. Fiquei completamente confusa. Depois que falou Cadu, eu falei, mas é o Cadu! Mas ele já tinha passado, né? Me desculpe. Tranquilo, Tá bom? beleza. Tá, beleza. Obrigado, Célia. Nada, Cadu. Célia, nós temos aqui a pergunta da professora Rosa, não sei se a professora Rosa quer fazer diretamente. Ou se não, você lê, se ela não quiser falar. Você quer falar, Rosa? Tem que ligar o microfone. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Não, a pergunta é o seguinte, na verdade saiu um errinho aí, faltou uma letrinha. É como, concretamente, nós vamos politizar a questão do empoderamento da informação no campo dos arquivistas? A gente tem muita troca de ideias sobre isso, mas exatamente isso. Quando você fala que precisa politizar, quando você fala que eles precisam não ficar só no nível técnico, como passar exatamente desse patamar do nível técnico para o nível da politização em termos das memórias? Então, aí, Rosa, também, né, outra pergunta que consome umas 3 horas para responder direito, mas eu acho assim, a primeira coisa que teria que ficar clara, né, inclusive não só para jovens estudantes de arquivologia, como estudantes de história, de administração, de várias áreas, que acabam desembocando nos arquivos também, né? Até por trabalhos de ação educativa, por trabalhos de pesquisa, que são decorrentes da organização dos arquivos, ou que a organização depende, né, de algumas pesquisas anteriores para ser feitas, a gente sabe que isso é uma coisa muito comum, né? Existe uma quantidade enorme de tarefas, né, que são encaradas pelos profissionais da área de documentação, né? Eu acho que os que menos padecem desse problema são os museólogos, mas eu acho que bibliotecários e arquivistas, não estou dizendo que todo mundo, mas há um certo consenso, né, de que você faz um trabalho técnico que te torna, vamos dizer, um cidadão acima de qualquer suspeita, entendeu? Você é uma pessoa que não se compromete com posições políticas, com ideologia, você faz um trabalho técnico, você organiza e disponibiliza, o usuário chega lá, consulta, você vai lá, pega o livro, dá para ele lê, enfim, você não atua no universo da informação. E se você atuasse no universo da informação, né, você teria... A sua tarefa não seria tão simples e você não seria um cidadão acima de qualquer suspeita, pelo contrário, seria muito suspeito, né? Quer dizer, todo mundo, todas as pessoas que trabalham em áreas técnicas, elas acabam se sentindo protegidas com a aparente neutralidade desse trabalho. E eu acho que talvez essa neutralidade tenha levado a um acirramento do desconhecimento social, quer dizer, do desempoderamento da sociedade. A nossa sociedade está sendo desempoderada, porque ela cada vez tem menos acesso à cultura, e agora o problema que eu vejo, que existia antes, né? Como faz para incluir a população no acesso à cultura? O problema hoje é outro. A gente não vai mais produzir cultura, é isso? Quer dizer, as nossas atividades de criação cultural, de preservação cultural, não existem mais, elas não são mais reconhecidas. A Cinemateca vai fechar, né? As atividades, vamos dizer, o que vai acontecer com os arquivos? O que vai acontecer com as bibliotecas, né?
vai virar tudo universo digital e pronto, cada vez mais as tecnologias estão substituindo. Eu não estou dizendo que não possa substituir, pode, mas de que forma? De que forma você não vai destruir as possibilidades de conhecimento que podem ser dadas às pessoas? Está mudando, então agora é tudo digital. Então agora a gente faz assim, vem uma nova receita, uma nova forma, que você não discute se é boa ou ruim para a sociedade. Você simplesmente faz. Esse é o trabalho técnico, né, que as pessoas acham que é neutro, mas que, na minha opinião, ele está trabalhando no sentido de um certo ideário de sociedade. Essa gente da cultura, do teatro, da literatura, uma gente louca, sabe, drogada, que tem tendências a... Né? Aí você começa a demonizar essas pessoas. Quer dizer, o problema hoje que eu vejo não é nem como fazer as pessoas terem acesso à cultura, é como fazer para que as atividades culturais da criação cultural continuem existindo e sendo reconhecida como trabalho. Porque o que acontece? Se você for olhar, quer dizer, as nossas instituições, elas estão no universo cultural, do ponto de vista do acesso às informações. Né? Os arquivos, eles ocupam sempre um lugar diferente. O arquivo é muito menos um elemento da cultura, muito mais um elemento da administração, da gestão, né? Ele se torna patrimônio histórico, cultural, numa outra etapa, né? Então, nesse sentido, os arquivistas isolam um pouco da questão cultural. Mas, na verdade, num segundo momento, quando os arquivos deixam de ser o apoio às instituições, apoio informativo, instrumento de decisão, e passam a ser fonte de informação para outras atividades, para a pesquisa acadêmica, para o jornalismo, enfim, para o teatro, para o cinema, para o que for, né? Nesse momento, você está diretamente ligado à produção cultural. E o que a gente vê hoje? A impossibilidade dessas atividades serem reconhecidas como trabalho. Você percebe? Eu posso acabar com o Ministério da Cultura e vir uma secretaria de um ministério de diversos, né? Aquele cidadania, não sei o que, você bota tudo dentro do mesmo saco, aqueles diversos que atrapalham a vida, né, do governante, que não quer nem saber do desenvolvimento social, ele não quer saber dos direitos sociais, né? Ele não quer saber dos direitos que existem, né? Direitos políticos, sociais, enfim. Então, vamos dizer, o corte no universo cultural, ele significa que não se encara como trabalho essas atividades. E é engraçado, porque são atividades que geralmente as pessoas fazem com muito prazer, né? E como o trabalho na cabeça desses governantes é o castigo bíblico, né? Ganhará no conforto do posto, quem trabalha com prazer, trabalha, certo? Então, o cara é o poeta que vive com a cabeça nas nuvens, é o escritor, é o cara que toca bola, né? Quer dizer, não são trabalhadores. As pessoas não são trabalhadoras. Essa não é a visão de trabalho que esses governantes têm, né? Então, eu acredito, Rosa, que nós estamos, vamos dizer assim, tendo que conceder um pouco. Quer dizer, até 2 anos atrás, eu disse para você, estamos no século XXI, o mundo mudou, houve uma reestruturação produtiva, a gente tem que se situar, usar de novas tecnologias, ver como é que essa educação em massa
trabalhou de maneira nos arquivos, nas bibliotecas. Hoje a minha resposta é outra. Como é que a gente faz para que a comunidade reconheça nas atividades de preservação do patrimônio, nas atividades de criação cultural, nas programações das bibliotecas, nos acervos dos museus, ela reconheça isso como trabalho e não como entretenimento. Entendeu? Então, eu acho que a gente está politizada, a gente tem que voltar um pouco e politizar o nosso trabalho a partir da própria conscientização de que o mundo que a gente atuava não existe mais. Ou pelo menos querem que ele exista. Entendeu? Quer dizer, até mesmo aqueles arquivistas que só gostam de trabalhar com a concorrente, com a gerência, não quer saber desses históricos, tem todo o direito. Eu acho que tem lugar para todo mundo e tem pessoas que adoram fazer isso, fazem super bem. Eu tenho vários amigos e colegas que trabalham na área, são queridíssimos, entendeu? Tem que fazer. Mas cada vez vai existir menos. Ou as pessoas acham que isso não vai chegar na gente. Se continuar. Entendeu? Então, eu acho que a nossa área está ameaçada. E o pior cego é aquele que não quer ver. Eu não acredito que hoje os profissionais que atuam na área dos arquivos, das bibliotecas, dos museus, dos centros de memória, estejam tranquilos. Não acredito. E aí, ou é uma ação política, ou você está liquidado, entendeu? Não tem muito. Vai ser um burrinho de presépio o resto da sua vida. Bom, a gente escolhe, né? Enfim. Mas eu acho que começa a ter esse problema. O nosso lugar. Cadê o nosso lugar? Cadê o meu lugar? Qual é? Como é que ele está hoje? Como é que ele era? Qual a tendência? Vai ser o quê? Se a gente não fizer essas perguntas para a gente mesmo, né? A gente não vai saber politizar o nosso trabalho quando a gente estiver fazendo as nossas atividades, desenvolvendo as nossas atividades para o público. E o público que eu digo é o público mesmo, é o passante, entendeu? O cidadão está passando. Não é o PhD que vai lá fazer uma pesquisa sofisticadíssima, entendeu? É isso. Não sei se eu respondi, Rosa. Eu teria a chance de fazer um pequeno comentário? Sim. Posso? Então, eu vou tentar ser bem sucinta. Eu vou pegar por um ponto que você falou quase no final, exatamente a articulação com o público. Tá? Porque outra coisa que você falou que é muito importante, a profissão está ameaçada, não é só ela. Eu acho que, no caso aqui, nós estamos tratando uma semana de arquivo, então estamos falando dos arquivistas, mas é todo mundo que está no circuito da informação e da cultura. Nós temos que criar uma formação, amplos fóruns de discussão, para entender que nós somos intelectuais desse campo. E o arquivista, sobretudo, que tem uma visão mais tecnicista, em vários lugares, ele tem que ser formado para entender que ele é intelectual no circuito da informação. E como intelectual, ele deve ter um espírito público. E aí a articulação com o público é muito importante, é essencial. E você falou uma coisa grave. Está tudo ameaçado na área da cultura, porque o que eles estão mostrando, esse governo, é da destruição de uma cultura, de uma determinada visão de mundo, para criar uma visão hegemônica de outro mundo, tá? Que combate as diferenças, inclusive, da sociedade brasileira. Sim. Então, a cultura passa a ser cada vez mais um território de resistência, tá? Como disse a Fernanda Montenegro, ela disse que a cultura sempre sobreviveu e sobreviverá. Eu acho que tem que se fazer disso um território de resistência. Veja bem, não estou falando da esquerda, centro-direita, eu estou falando de sobrevivência das diferenças, de garantia dessa sociedade múltipla que é a sociedade brasileira. Caso contrário, nós vamos ter
um pelotão todo alinhado aí, uma visão hegemônica. É isso que eu quero dizer. Eu acho que foi feito aí, com todas as críticas que se façam, coisas importantes na gestão PT, por exemplo, os pontos de cultura. Foi importante o mapeamento das culturas, dos livros das culturas, dos saberes, dos fazeres. Isso foi um ponto importantíssimo da área cultural. E eu acho que, como o Brasil não é homogêneo, tem os estados todos, você veja nesse episódio da saúde, tem resistência, não dá para fazer. Não acredito nesse projeto que está aí, de hegemonização, que ele consiga essa hegemonização. Você tem resistências nos estados, os grupos culturais. E, agora, especificamente, esse circuito da informação, ele tem que resistir. Você falou, senão ele vai se sobrar, senão ele vai morrer. Os intelectuais vão se acabar também e vão perder cada vez mais sentido. É isso, desculpa aí um pouco me alongar. Não, foi ótimo, Rosa, gostei muito. Obrigada pelos complementos todos. Nós temos aqui uma pergunta ainda da Vanessa, da Gabriele e da Carolina Piedade. Eu sugeriria que, enquanto essas pessoas estiverem elaborando as suas perguntas e a professora Célia respondendo, que quem tiver ainda interesse em fazer perguntas, se inscreva aqui pelo chat. Dado o adiantado da hora, e nós temos outra sessão às 2h. Sim. Pode ser assim? Então, a Vanessa... Vanessa está por aí? Ela pede aqui para ler a pergunta dela. Vamos ver aqui, então. Eu não estou ouvindo ninguém falar. Eu vou ler a pergunta dela, está aqui no chat. Só um minutinho, sabe? Me encontro em um ambiente muito barulhento, peço desculpas. Sim. Peço desculpas, quer dizer, vou falar com barulho ou não vou falar por causa do barulho? Olha, a Vanessa diz aqui para nós, né? Bom dia, professores. Obrigado, professora Célia, pela apresentação. Sou graduanda de História na Unesp de Assis. Gostaria que a senhora falasse mais sobre esse reenquadramento da memória, já que um dos livros não chegou a ser publicado para qualquer pessoa ler. Como reenquadrar uma memória coletiva, social, se não houve acesso a ela? Fiquei confusa sobre essa expressão de reenquadrar. Obrigado. Eu acho que a gente ainda tem algum acesso, né? Porque também depende do que a gente está falando, né? Eu posso não ter acesso à memória histórica, que é a memória dos livros, né? Do historiador mesmo, mas eu posso ter acesso à memória social, à memória coletiva, as coisas que meu pai contava sobre a época da guerra, sobre a Revolução de 64, tinha um tio meu que foi preso, enfim, né, coisas que as pessoas vão contando para você. Essa transmissão oral, não é? Seja de histórias da própria família, do grupo escolar a que você pertence, do seu grupo de trabalho, da faculdade, enfim, da memória nacional, qualquer que seja, né? Elas são transmitidas de outras formas, que não a memória histórica, né? Porque um grande autor, estudioso da memória, Habermas, ele dizia que a memória, ela sempre é o ponto de vista de um grupo, né? Quando eu me lembro de alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu estou dando o meu ponto de vista, mas representando um grupo, né? Então, eu vivia o movimento estudantil de 68, né? E por mais que eu tenha opiniões e tenha prestado atenção em coisas que algumas pessoas não prestaram,
eu tenho um básico, né, de memória, que é do grupo de estudantes ao qual eu pertencia, enfim, na USP, né? Quer dizer, você sempre está representando um grupo, seja a família, seja uma classe, seja uma instituição, uma igreja, qualquer coisa, né? A memória, ela se transmite de outras maneiras. Então, você conhece a realidade pela televisão que você assiste, né? Então, nesse sentido, a mídia, ela tem uma responsabilidade enorme na construção de memórias e como um grande auxiliar, se não um protagonista, na construção de narrativas onde predomina um certo tipo de memória, porque a gente tem disputa, né? A memória é um espaço de disputa da sociedade. Então, quando eu falei daqueles 2 livros, que estão usando fontes, manejando fontes e construindo narrativas diferentes, né? Com intenções diferentes, inclusive, do que eu estou falando? De memórias que estão disputando para ver quem predomina, quem assume o protagonismo. Então, você tem memórias predominantes, tem memórias subalternas, tem memórias subterrâneas, né? E o enquadramento da memória, ele é feito principalmente no nível da memória coletiva e social. Porque no nível da memória histórica, dos estudos, né, você vai tendo os estudos que vão evoluindo, são comprovados através de documentos, o outro completa, faz um estudo de caso, mostra que não é bem assim. E isso, na verdade, não é um reenquadramento de memória. O reenquadramento de memória, ele geralmente é produzido por aqueles intelectuais que nascem dos próprios segmentos sociais ou das comunidades aos quais eles pertencem, entendeu? Eles não são necessariamente intelectuais no sentido tradicional. O cara é um pensador, é um escritor, é um sociólogo, não. Pode ser a minha avó, que sempre contou a história da família, de repente apareceu um tio louco que fez um negócio horrível, entendeu? E eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês aqui, mas aquela história, sei lá, ele deu um desfalque num banco, como? Uma família super honesta, o que aconteceu com essa pessoa? Então, ela é obrigada, por exemplo, surge essa avó, vai dizer, não, eu conheço o pai dele, quando ele era criança aconteceu não sei o que, ele passou fome, enfim, o discurso da honestidade da família precisa continuar existindo, coeso, mas ela introduz determinados elementos, repensa outros, articula de novo e constrói uma narrativa nova, coesa, não é nova completamente, né? Claro, ela mantém a sua estrutura, mas ela tem novos elementos, novos juízos de valor, novas explicações. Isso é o reenquadramento de memória, que se faz nos partidos políticos, né? Que se faz nas famílias, que se faz nas empresas, nas culturas empresariais, nas igrejas, né? Nas mais variadas comunidades e segmentos sociais. E eles são tarefas, geralmente, aqueles intelectuais, como dizia o Gramsci, né? Ele dava o nome do intelectual orgânico, quer dizer, não é o intelectual professor, o filósofo, o pensador, é o intelectual que surge de dentro de uma determinada classe, de um segmento social, de uma corporação, enfim. São pessoas que, sei lá, é o mestre de obras falando com os trabalhadores de uma construção e formando opinião, formando um sentimento de grupo, ele constrói uma narrativa, e isso dá coesão social. Quando essa narrativa, esse reenquadramento de memória não ocorre, segundo Pollack, né, Michel Pollack, você perde a coesão, o grupo se desarticula, entendeu? É a memória, no sentido de narrativas de identidade, que permitem que o grupo continue articulado, coeso e poderoso. Então, nesse espaço de disputa de memória, se você não corrige a narrativa, você está perdido. E aí você vira memória subalterna, se tanto.
Eu acho que nós temos um problema hoje em relação a isso. Tá? Tudo bem, Vanessa? Podemos seguir? Nós temos, então, a Gabriele inscrita e depois a Carolina Rodrigues. Gabriele, você quer fazer a sua pergunta? Gabriele. Um segundo, sim. Infelizmente, farei pelo chat. Tá bom. Então, enquanto a Gabriele vai escrevendo aqui a pergunta dela, a gente podia ouvir a Carolina? Tá. Pode ser, Carolina? Pode ser, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Tá bom. Então, eu queria acrescentar um pouco, né, na conversa da professora com a Gabriela, que vocês estavam falando, né, de como levar esse conhecimento para a sociedade. E aí eu estudei, né, a minha vida inteira em escola pública e também uma parte em escola particular, também na ETEC. E na ETEC, desculpa que eu fico um pouco nervosa. É que na ETEC, assim, você tem muito acesso, sabe, a essas coisas, a cultura e tal. Tanto que lá você tem a Semana Cultural, Semana Paulo Freire, Semana da Informática, tem várias coisas. E aí eu fico pensando, né, por que as escolas públicas também não têm esse acesso? Por que as escolas públicas? Por que as escolas públicas as outras escolas, né, do estado também não têm esse acesso que a própria ETEC tem, de ter uma semana inteira de atividades, assim, para as pessoas terem mais acesso e se aproximar mais de toda essa cultura, né? Mas a minha pergunta é sobre, mudando dessa parte de arquivos, né? É sobre a parte das esculturas, né? Que agora está tendo esses movimentos antirracistas e várias estátuas estão sendo, como posso dizer, estão sendo, tipo, tirados do lugar, tal, em forma de protesto. E eu queria entender o que a senhora acha, como historiadora formada, professora, tal, sobre esse tipo de manifestação. É isso. Não, mas o que eu acho, como assim, em relação a quê? Essas esculturas, né, querendo ou não, elas são também parte de um patrimônio histórico. E a gente, logo no primeiro dia da faculdade, né, eu estou no primeiro ano, e a gente aprende que, assim, como historiadores, nós precisamos olhar todos os lados da história, né, para entender o contexto e tudo mais. Então, eu gostaria de entender o que a senhora acha sobre isso, sobre a... Eu acho que, por exemplo, aquela história da escultura, né, que foi, enfim, jogada no mar, pisoteada, né? Normalmente, as pessoas, quando estão em massa, né, em movimentos, vamos dizer, reunidos, né, de uma forma que aquele grupo forma uma terceira coisa, né, quer dizer, sou eu, meus amigos, que são outras pessoas, e nós todos juntos somos uma terceira coisa, né, e evidentemente essa terceira coisa é o que está mobilizando todo mundo, é a luta por alguma coisa, é a reivindicação, é a comemoração, enfim. E nesse caso, eu acho que as pessoas, elas encontram referências espaciais, entendeu? Então, ela encontra uma escultura, ela tem um banco,
tem uma igreja, tem sei lá, um engraxate que está ali, tem o transporte coletivo que não funciona, cheio de gente, entendeu? Ela vai encontrando pelo caminho referências que podem, naquele momento, significar uma outra coisa, entendeu? Quer dizer, na hora, os sentimentos que estão sendo expressos, né? No caso dessa manifestação que você está falando, um certo tipo de revolta, a última coisa que passa pela cabeça das pessoas que pisotearam essa estátua e depois jogaram no mar, é o que ela poderia simbolizar, entendeu? Não sei nem se as pessoas sabem direito quem é o fulano, entendeu? Quer dizer, a única informação que ficou, assim, de tudo que foi dito, foi aquela, que ele é um explorador, ele não merece isso, ele fez aquilo, pá, você joga o cara na água. A questão do patrimônio, ela precisa ter uma aderência social, entendeu? Se tivesse ali a estátua de um negro, esse negro podia ser uma pessoa, sei lá, racista, entendeu? Eles talvez não fizessem a mesma coisa. Então, eu acho que no momento, assim, que essas expressões, né, de sentimentos, de reivindicações, está acontecendo, é preciso que esteja muito consolidada a imagem daquilo, que é símbolo de alguma coisa, precisa estar muito consolidada como um valor positivo para aquele grupo de pessoas. Porque se não tiver consolidado como um valor positivo, né, e aí inclui o patrimônio, de repente eu estou passando no pátio do colégio, e eu não vou deixar ninguém pichar aquela parede, entendeu? Mas são raras as pessoas que, numa manifestação, conseguem separar isso na cabeça, entendeu? Quer dizer, você precisa ser muito treinado para, não sei, talvez em alguns países da Europa as populações sejam treinadas porque lidam, né, com uma história muito mais antiga do que a história dos americanos, né? Então aquilo tem mesmo cara de é uma igreja medieval, é um aqueduto da Idade Antiga, sei lá por quê, existem muitas explicações para isso. Mas o fato é que, no momento que está sendo expresso um certo tipo de revolta, de reivindicação e de indignação, esses valores, ou eles estão muito consolidados, ou eles não têm a menor importância na expressão social. É por isso que eu digo que a gente precisa cultivar a transmissão de conhecimentos no grupo familiar, nos grupos aos quais a gente pertence, entendeu? Porque é assim, é aquela história, a história que o Jacques Legoff fala no velho artigo sobre memória e história da Enciclopédia Einaudi, né? O que ele vai dizer? Que a memória é, antes de tudo, a capacidade de você reter informações, né? E como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Se você não tem memória, né? Por exemplo, a memória biológica, você bateu a cabeça e perdeu a memória. Quando você fala perdeu a memória, você perdeu o quê? Você perdeu a capacidade de auto-organização. Você não sabe quem você é, onde você mora. Você não sabe os seus talentos que você tem, porque você, né? É a sua capacidade de auto-organização que foi para o espaço. E o mesmo acontece com grupos sociais e com sociedades, entendeu? As sociedades que não cultivam isso, elas também perdem a capacidade de auto-organização, entendeu? E às vezes até numa manifestação surgem coisas completamente diferentes uma da outra e aquele grupo demonstra a falta de coesão, muitas vezes. Às vezes não, mas às vezes demonstra a falta de coesão, entendeu? Isso é uma coisa que atinge a sociedade contemporânea de uma maneira cruel, entendeu? Cada vez menos a gente tem capacidade de se organizar
coletivamente. E um dos elementos responsáveis por isso é a estrutura de vida que nós temos e que nos impede de transmitir informações grupais, sociais, uns para os outros. Né? Que é a experiência real mesmo. Não é a relação de avós com netos, enfim. E vai por aí, né, os mais velhos numa empresa, numa instituição, quer dizer, uma sociedade que valoriza pouquíssimo a experiência, o conhecimento, né, uma sociedade obcecada pelo novo, né? Então, eu acho que é isso. Ou essas ideias de preservação do patrimônio estão muito arraigadas já nas pessoas, ou não tem a menor chance delas reconhecerem isso numa manifestação, entendeu? Entendi, professora, obrigada. Imagina. Eu vi que a Gabriele conseguiu... Oi? Você quer fazer a sua pergunta diretamente, Gabriele? Acho que fica mais fácil. Né? Eu acho melhor... Vocês estão me escutando? Sim, pode fazer a pergunta. Eu tive um problema, meu microfone tinha conectado, mas também o chat não foi suficiente para eu conseguir desenvolver, enfim. Eu sou graduanda do 3º ano de História na Unesp Assis, e é a seguinte questão, na verdade é um debate que não vai se encerrar, mas eu quero saber um pouco da sua opinião, professora. Além do descaso que a gente tem com os arquivos e as instituições de acervo, hoje há um movimento de revisionismo histórico e também o crescimento de um movimento de pós-verdade, assim, principalmente, eu acho que no Brasil. E com isso, o trabalho técnico, teórico, metodológico do historiador ou de outros profissionais das ciências humanas que trabalham também com os acervos são deixados à margem, porque também vem um fenômeno de democratização do acesso à informação, e as redes sociais também ampliaram muito esse diálogo, e, por exemplo, eu posso ter acesso a alguma informação, algum documento público, e posso fazer o meu recorte político ou identitário, uma memória que eu acho que seja verdadeira, e posso desprezar todo esse resto das informações acadêmicas. É o que eu vejo, assim, o que eu tenho, às vezes, tentado dialogar nas redes sociais com amigos que estão fora da academia, e eu quero saber como você vê, como que a gente pode fazer, então, um diálogo de ter esse cuidado teórico-metodológico que a nossa área exige, com essa expansão do conhecimento e do acesso à informação. Obrigada. Olha, eu acho assim, eu fiz até essa pergunta para o Paulo numa palestra que ele fez, mas não deu tempo dele responder, ou não apareceu no chat, não sei, mas era um comentário e eu vou usar como resposta para você. Eu acho que nós trabalhamos hoje, e a gente vê o nosso trabalho assim. A gente faz um trabalho com... O nosso problema não é problema teórico-metodológico. Acho que os problemas que nós temos hoje são de outra natureza, né? Muita gente diz assim, como é que eu trabalho para democratizar o conhecimento? Qual conhecimento? Aquele que eu gerei, não é claro, eu trabalho numa área, gosto de estudar um certo aspecto, vou lá, faço um projeto da pesquisa e pesquiso. Tudo bem, está no seu direito, né? São áreas de interesse, você descobriu que nessa sua área faltam estudos que esclareçam determinados aspectos, tudo bem, você vai lá e faz. Agora, a sua inserção social se dá a partir a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: como é que eu transformo o conhecimento científico em conhecimento público? É difícil, né? De repente,
estudar a complexidade dos monges tibetanos do século XIII, é difícil, assim, né? Como é que eu vou transformar esse tipo de conhecimento em conhecimento público, contar para, sei lá, para um grupo de jovens do time de futebol da Vila Operária, entendeu? Não sei, estou dando um exemplo. Como é que eu faço? E às vezes eu penso, é difícil, né? Porque são coisas complexas que exigem um mínimo de iniciação, de raciocínio, de treino com reflexão, né? E aí, eu acho que a pergunta é o contrário, sabe? Como é que eu produzo conhecimento científico a partir das demandas sociais? Não estou dizendo que, sabe, você não vai mais estudar coisas que a sociedade desconhece, não é isso. É claro que o conhecimento tem que avançar, a física teórica, enfim, né, milhões de coisas, inclusive o estudo dos monges no século XIII, eu acho que tem que continuar existindo. Mas, vamos dizer, se você se questiona sobre como exercer o seu trabalho de maneira a empoderar a sociedade, uma das coisas que a gente tem que pensar é isso. O que eu estou estudando e para quem? É claro que é um trabalho engajado. É diferente de um trabalho que uma pessoa que, enfim, resolve estudar as imagens das mulheres na Ásia Oriental, no século XIX, entendeu? Nas pinturas, claro que ela vai estudar. Mas existe uma demanda social por estudos, inclusive sobre eles mesmos, né? Que talvez a nossa posição devesse se inverter para que o seu conhecimento fizesse sentido e tivesse aderência social mínima. Entendeu? E se isso não for visto como subversão, você está empoderando a sociedade para se autoconhecer, não é? Para participar dos estudos que você faz, para dar sugestões. Não é porque ela não conhece os seus procedimentos teórico-metodológicos que ela não conhece as suas necessidades, os seus desafios, os desejos daquele grupo, não é? As fontes de prazer que eles têm no trabalho, eles sabem melhor do que você. Então, eu acho que é uma alternativa possível de empoderamento social, por exemplo, entendeu? Agora, isso é conhecido como uma atividade engajada, seja artística, né? Seja simplesmente intelectual no sentido de elaboração de trabalhos acadêmicos, enfim, estudos científicos em outras áreas, né, que não as ciências humanas, mas eu acho que mesmo esses, entendeu? Quer dizer, você tem um curso de ciências biológicas na Unesp e ninguém estuda o agronegócio, o seu impacto na vida das pessoas, sabe? Não tem uma disciplina dessa no curso, nem como optativa, né? Uma cultura histórica que permita ao trabalhador, ao biólogo, exercer sua profissão com uma proximidade maior em relação àquela sociedade, aquele trabalhador, que não é mais o trabalhador que planta, que está na terra com a enxada, mas que opera máquinas, né? Existem novas profissões. Que novas profissões são essas? O biólogo não tem que ser preparado para esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a cultura histórica que falta, não é? Num certo tipo de narrativa, né? Que foi o que eu acabei abordando, né? Você não tem a cultura histórica necessária, não é? Para que essas narrativas não falseiem a verdade, não ocultem documentos, não ocultem informações. Né? Acho que só um trabalho assim permite que as coisas mudem. Perfeito, professora. Era isso que você queria que eu falasse. Perfeito, muito obrigada, viu? Imagina. Bom, eu agradeço muito a presença e a colaboração de todos e de todas. Agradeço imensamente aqui a professora Célia, que se dispôs a estar conosco nessa manhã, nessa conversa tão estimulante e reflexiva e desafiadora, né, para o nosso tempo presente, né, e o nosso dia a dia.
Agradeço, então, em nome de toda a equipe do SENAP, pela colaboração da professora Célia, o interesse de todos e de todas, e gostaria de convidar para as 2 horas, nós retomamos esse diálogo com a palestra do professor Eduardo Afonso, e também convidar, né, para a sessão que nós teremos na quarta-feira, quando poderemos retomar o debate do conjunto das questões tratadas nesses 2 encontros dessa manhã e da tarde de hoje, com a participação da professora Célia, do professor Eduardo e também da professora Vera Lúcia Vieira, da PUC São Paulo, que vai estar compondo, né, a mesa desse debate. Então, nós vamos interromper a sessão agora, por conta do horário. Se a professora Célia tiver alguma consideração final, se alguém tiver algum comentário muito objetivo e direto, também fiquem à vontade para se manifestar. Então, eu só quero agradecer a oportunidade, Paulo, que você me deu de falar sobre isso, e as pessoas que assistiram e participaram tão intensamente, que, enfim, nos fazem pensar cada vez mais, né? A gente não pode parar de pensar, pelo amor de Deus. Isso mesmo, vamos, 2 horas, às 2 da tarde, tem mais então. Desejo aqui um bom almoço para todo mundo e espero revê-los dentro de 1 hora e 20 minutos. Obrigado a todos e a todas. Obrigada, bem.